hoje eu vou fazer um novo tipo de chamada. Só um minutinho. Boa tarde para todo mundo, aqueles que eu ainda não tinha falado, né? Que vai entrando, eu vou conversando já. Pessoal, hoje eu fiz um novo tipo de chamada. Eu vou disponibilizar para vocês um link de um documento no Docs. E nesse link, vocês vão colocar o nome de vocês embaixo da série de vocês, tá bom? Vocês vão ver que eu já dei aula para o segundo e para o terceiro, já tem o nome do pessoal que participou das aulas lá. Eu tô fazendo assim, por quê? Porque eu acho que vai ficar mais fácil de eu conseguir ver quem tá participando, quem veio na aula, tá bom? Porque o que acontece? Eu tava com dificuldade porque eu tinha que entrar nos meus vídeos para ver quem participou e blá 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 blá. Tá, vamos ver se funciona? Sim, vamos tentar hoje. Já coloquei aí no chat para vocês o link da planilha para vocês colocarem lá o nome de vocês no arquivo chamado chamada, tá bom? Que legal, tá aparecendo as pessoas escrevendo aqui. Isso, é muito legal, né? Que a gente consegue ver o pessoal escrevendo ao mesmo tempo que a gente. Isso é bem divertido. Certo? Pessoal, então vamos começar a aula. Eu vou projetar aqui, vou compartilhar minha tela com vocês, para a gente ir lá no Class, na nossa sala de aula, para a gente ver o que eu estou pedindo hoje de atividade. Então, olha lá. A atividade dessa semana, então, é uma semana de estudos intensivos. Vocês já devem ter percebido que todos os professores estão fazendo o quê? Como se fosse uma revisão de tudo que a gente aprendeu ou alguns pontos que possam ter ficado mais fraco, né? Então eu optei por separar algumas habilidades que a gente viu esse bimestre e conversar com vocês sobre elas, assim, dar uma pincelada, tá bom? Então, quais foram as habilidades que eu separei? Entender as diferentes relações existentes dentro da cadeia alimentar, reconhecer que a ação de fatores bióticos e abióticos promove o equilíbrio dinâmico das populações, mantendo relativamente estáveis as características do ecossistema. Eu já vou falar uma por uma, tá? Identificar os fatores que controlam o tamanho de uma população e as variações da densidade em razão de mudanças ambientais e de alterações nos fatores bióticos, com base em textos e gráficos. Identificar os fatores que provocam o desmatamento da Mata Atlântica ao longo do tempo e aqueles responsáveis pelo desmatamento atual. Então, pessoal, a gente vai conversar um pouquinho, vou falar sobre isso com vocês, sobre essas habilidades, sobre esses conteúdos. E ao final, o que eu pedi para vocês? Para vocês fazerem uma autoavaliação de vocês. Então, pense sobre as questões e registre sua resposta. Vocês conseguiram compreender as habilidades importantes para esse bimestre? Quais foram as suas dificuldades? O quanto você conseguiu se dedicar ao ensino à distância? Então, eu tô querendo mais conversar um pouquinho com vocês de como foram as aulas de biologia. Se deu certo, se não deu certo, se está precisando mudar alguma coisa, o que vocês acham que precisa mudar? Então, assim, sabe? Eu coloquei essas 3 perguntas, mas vocês podem responder outras coisas também, se vocês quiserem dar sugestões, por exemplo. Então, é uma autoavaliação tanto de vocês quanto de mim, tá bom? Professora de biologia. Então, vamos lá começar. Vamos começar, então, por cadeias alimentares. Cadeias alimentares, a gente viu que é a relação de alimentação entre os seres vivos. Mas quais são as relações que existem dentro das cadeias alimentares? Então, uma das nossas primeiras aulas lá desse bimestre, né, que eu montei esse formulário para vocês, eu falei aqui sobre as relações ecológicas, que são as relações de interações entre os seres vivos, certo? E daí, resumidamente, pessoal, relações ecológicas, será que eu consigo aumentar um pouquinho? Aqui, ó, resumidamente, relações ecológicas elas podem ser divididas em relações harmônicas
e relações desarmônicas. Opa, eu pensei que era desarmônicas aqui desse lado. Aqui ele separou em quê? Ele separou em intraespecíficas, que é dentro da própria espécie, e interespecífica, que são em espécies diferentes. E daí a gente então tem as relações que são benéficas, no caso harmônicas, para ambos os indivíduos, e as relações que são desarmônicas. O que são desarmônicas? Que um dos indivíduos vai sair prejudicado. Bom? Então, a gente tem aqui sociedade, colônia. Sociedade e colônia é quando os indivíduos de uma mesma espécie eles vivem agrupados. Né? Então, por exemplo, no caso da sociedade, abelhas. No caso de colônias, corais. Só que qual é a diferença desses dois? É que no caso da colônia, os indivíduos eles estão unidos fisicamente. Eu não consigo separar. Então, essa é a diferença. Aqui, a gente tem canibalismo, que é o ato de se alimentar de indivíduos da sua própria espécie. Ainda existem espécies na natureza que são canibais. Competição é a disputa por algum recurso. Então, por exemplo, quando os animais machos, eles competem por uma fêmea da sua espécie, isso é uma competição intraespecífica, que é dentro da própria espécie. Né? Os animais estão competindo por um recurso. Esse recurso é a reprodução, né? Parceiros para se reproduzir. Continuando então, pessoal. Então, aqui a gente tem agora as interespecíficas, que são em espécies diferentes. Em espécies diferentes, olha lá. Mutualismo é quando a relação deles é tão íntima, é tão importante, que se você separar os dois organismos, eles não sobrevivem. Então, a gente tem que tipo? Os líquens. Os líquens são associações entre algas e fungos. Né? Acho que vocês já devem ter visto líquens. Quer ver? Vou digitar aqui na internet rapidinho, só para vocês conseguirem observar a imagem. Líquens. Parece cocô de pombo no telhado, eu sempre falo. É muito parecido com cocô de pombo, assim, na telha. Né? Cresce muito em árvores, né? Árvores antigas, tem muitos líquens. Olha lá, quanta imagem de líquen. Então, às vezes o pessoal pensa que é uma plantinha, né? Que está crescendo sobre as árvores, mas na verdade os líquens é uma associação entre algas e fungos. Tá bom? Olha quantos tipos. Isso são líquens. Continuando aqui então. Comensalismo. Comensalismo, pessoal, é o quê? É aquela relação em que apenas um se beneficia e para o outro é indiferente. Né? O outro não é prejudicado nem beneficiado. Por exemplo, o tubarão com o peixe rêmora. O tubarão ele tá ali, para ele é indiferente se tem peixe menor perto dele ou não. Mas quando ele vai se alimentar, que ele destroça a comida dele, o peixe rêmora que está do lado, ele acaba se alimentando dos fragmentos ali que sobra do tubarão. Então, o rêmora é beneficiado e o tubarão é indiferente, o rêmora tá ali ou não. Agora, as desarmônicas. Amensalismo é quando uma espécie inibe o crescimento da outra. Então, por exemplo, os eucaliptos, eles fazem isso. Os eucaliptos ele tem umas propriedades nas folhas que aonde cai muita folha de eucalipto não cresce outras sementes, né? Então isso é amensalismo. Predatismo é a relação de alimentação, né? Então eu vou predar o outro carinha. Então quando a gente está comendo, seja um bife, seja uma folha de alface, é uma relação de predação. Eu estou comendo, né? Eu estou me alimentando. Eu mato aquele indivíduo para poder me alimentar. Parasitismo também é uma relação de alimentação, mas é a alimentação onde o parasita geralmente mora no corpo do hospedeiro. Então, quando a gente pega piolho, pega carrapato, a gente está com um parasita. Ele vai se alimentar da gente, mas ele mora no nosso corpo. E competição, novamente, é a disputa por um recurso. Então, competição entre espécies diferentes pode ser, por exemplo, pela luz solar, quando tem duas plantas em um vaso.
pelos nutrientes daquele vaso. A competição, então, é sempre por um recurso, tá? E essas foram as relações ecológicas que a gente viu aí, lá nesse exercício que a gente fez. O próximo tópico da nossa revisão é falar um pouquinho sobre o equilíbrio dinâmico do ecossistema. Então, pessoal, o ecossistema, então, ele é formado por fatores abióticos, que são os fatores sem vida, água, luz, vento, ar, e os fatores bióticos, que são os fatores que possuem vida, os organismos vivos. Então, eles precisam interagir para viver nesse equilíbrio, correto? E daí o que a gente passou a ver nas últimas aulas foi o que? Os desequilíbrios. Então, quando alguma coisa impacta o ambiente, tira ele da normalidade, certo? A gente tem um desequilíbrio ambiental, um desequilíbrio ecológico, né? Então, as nossas últimas aulas foi sobre isso. E daí a gente tem vários desequilíbrios ambientais. E eu preciso falar, o desequilíbrio ambiental ele pode sim ser natural, né? Mas geralmente o desequilíbrio ambiental ele é o quê? Ele é causado pelo ser humano. Então, por exemplo, eu tenho aí, porque daí se ele não é causado pelo ser humano, eu tenho as catástrofes que podem ser naturais e causar um desequilíbrio. Mas geralmente o que a gente tem é o quê? Todos os nossos problemas ambientais, os nossos desequilíbrios ambientais são causados pelo quê? Pelo ser humano, pelo nosso modo de viver, pelo nosso modo de consumo, de extração da natureza. Então eu coloquei um filme bem legal, que é a História das Coisas. Eu recomendo quem não assistiu ainda assistir, que faz a gente repensar sobre muita coisa da nossa vida mesmo, como pessoa, né? E geralmente é isso, a gente produz muito lixo, a gente constrói grandes cidades, para fazer tudo isso a gente desmata as nossas florestas, a gente polui o nosso meio ambiente, solo, água, ar, tudo. Então assim, é a nossa maneira de viver, a nossa maneira de sobreviver que está fazendo então os vários desequilíbrios ambientais que a gente conhece, ok? E daí tem vários, né? A gente começou a falar sobre o aquecimento global que está sendo acelerado. Ele é uma consequência natural do nosso planeta? É, mas ele está sendo acelerado pela quantidade do quê? De emissões poluentes, né, que a gente lança na atmosfera. A poluição do meio ambiente, solo, atmosférica ou água. A gente tem o quê? A gente tem, então, já falei, né, das mudanças climáticas que a gente está provocando, é também uma alteração natural do nosso planeta, mas a gente está aumentando isso com as emissões dos gases do efeito estufa. Tem o buraco na camada de ozônio. A camada de ozônio, então, ela serve para proteger o nosso planeta contra os raios UV. O que a gente está fazendo? A gente utiliza substâncias que acabam abrindo um buraco nessa camada. Então, aonde tem esse buraco, os organismos vivos não são protegidos contra esses raios UVs, que é extremamente mutante, extremamente cancerígeno, né? É o que pode provocar câncer de pele, por exemplo, na nossa espécie. A gente tem aí, devido a poluentes na atmosfera, a formação de chuva ácida, que é extremamente prejudicial para plantas, para os corpos de água, né, os leitos dos rios. Então, esses foram alguns dos problemas que a gente viu nas aulas, que a gente estudou um pouquinho. E daí, não tem como não falar em desequilíbrio ambiental e não pensar na densidade populacional humana, que só está crescendo, por isso que a gente tem construído cada vez mais e mais centros urbanos, para dar conta da nossa população. Mas daí falando em população como um todo, o que é uma população? É um conjunto de indivíduos de uma mesma espécie que habitam um determinado local. A gente sempre tem que pensar na densidade populacional, que é o número de indivíduos sobre a área. A gente calcula essa densidade populacional para a nossa espécie humana, mas a gente também calcula para as outras espécies, quem trabalha com populações.
E o que interfere no crescimento de uma população, seja ela humana ou seja ela de qualquer outro organismo? A gente então tem algumas taxas. São 4 taxas, pessoal. A taxa de natalidade, a taxa de mortalidade, a taxa de emigração e a taxa de imigração. Taxa de natalidade são os indivíduos que nascem. Taxa de mortalidade são os indivíduos que morrem. Então, se a natalidade é maior que a mortalidade, essa população ela vai crescer. Se a taxa de natalidade é menor do que a mortalidade, essa população vai diminuir. Certo? É o que está acontecendo com a população humana. Os indivíduos da população humana, em várias regiões do planeta, eles estão começando a controlar a sua natalidade. Então, a população humana ela está começando a entrar em declínio. Não em todos os locais, mas pelo menos nos todos os países desenvolvidos já está acontecendo isso. Então, aqui a gente mostra, né, um pouquinho do diagrama de estrutura etária, mostrando, então, né, um país aí, ó, que, pensando na população humana, que está em crescimento, então eu tenho muitos nascimentos, muitas crianças, um equilíbrio onde seria uma quantidade de jovens e adultos, e quando está em declínio, que é o quê? Essa taxa de natalidade menor do que a taxa de natalidade. E daí, pessoal, geralmente uma população ela cresce dessa forma. Ela cresce, é um crescimento exponencial e ela chega o quê? Ela chega num patamar onde ela não cresce mais. Isso seria o ideal, certo? Isso seria o ideal. Mas o que acontece, de fato, é que geralmente a taxa de crescimento populacional ela é assim, ela alcança um topo de forma exponencial e ela vai oscilando ao longo do tempo. Então, horas ela está maior, horas ela está menor. Por quê? Devido às relações ecológicas que existem. E isso pensando no quê? Pensando nas populações naturais. E daí as outras duas taxas é a taxa de imigração e a taxa de emigração. Então, imigração é quando um carinha tá fora e vem para dentro da população. E emigração é quando um carinha de dentro da população vai para fora dessa população. Então, são essas as taxas que controlam o quê? A densidade demográfica de uma população. E isso é extremamente importante. Olha aqui esse exemplo. A gente já realizou esse exemplo, mas para vocês verem que, às vezes, as relações ecológicas que controlam a população. Então, eu tenho aqui ratos, a população de ratos, ela oscila ao longo do tempo. Por quê? Porque existe também a população de cobras, que se alimenta diretamente desses ratos. Então, quanto mais comida existe para as cobras, mais crescimento ela vai ter. Quanto menos comida existe para as cobras, menos indivíduos vai sobreviver. Então, é essa relação que existe. E daí, dando consequência aí, a gente já falou de populações, dos fatores, e agora vamos falar um pouquinho da Mata Atlântica, que foi a nossa última aula. Então, o bioma da Mata Atlântica é esse bioma aqui, ó, que ocorre em todo o litoral brasileiro. E, pessoal, o litoral brasileiro, essa região aí de Mata Atlântica, o que eu tenho para falar para vocês? É a área do nosso país que mais tem pessoas. Ou seja, os maiores centros urbanos do nosso país estão dentro do bioma da Mata Atlântica. Rio de Janeiro, São Paulo, Salvador, Vitória, são grandes centros urbanos e estão dentro da Mata Atlântica. Então, esse é o primeiro motivo da Mata Atlântica ser tão pequena, ter tão pouco da Mata Atlântica. Por quê? Porque ela foi muito desmatada. E daí existem algumas consequências, né? Por exemplo, alguns problemas ambientais, as ilhas de calor nos grandes centros urbanos, porque já não tem mais a vegetação. Hoje mesmo um amigo publicou no Instagram falando que se você tem uma área de plantas, se eu não me engano, 10 árvores, você diminui o seu calor médio em 2 graus.
Então, é pouquinho, mas a gente precisa dessa vegetação para manter o quê? Para manter temperaturas agradáveis. Eles fazem, então, o controle da temperatura, o controle do clima. Então, é extremamente importante aí a vegetação, principalmente para isso. Eu queria abrir aqui para vocês o mapa. Só um minutinho, pessoal. Aqui, eu acho que tá... Aqui, será? Desequilíbrios ambientais. Eu acho que sim. Que daí eu coloquei um mapinha da Mata Atlântica aqui, a original. Então, o que eu queria reforçar para vocês? Que a gente ainda é privilegiado. A gente está perto do maior fragmento de Mata Atlântica que sobrou, que é o Vale do Ribeira. O outro maior fragmento está aqui, ó, no sul da Bahia. Então, pessoal, a Mata Atlântica é um hotspot. Ela é considerada, então, uma das florestas mais ricas em biodiversidade do planeta. Quando os gringos vêm para cá, eles ficam enlouquecidos com a nossa Mata Atlântica ou a nossa Mata Amazônica. E é isso que restou. Pouquíssimo. Por causa da urbanização, por causa dos vários ciclos de extração de substâncias e materiais que a gente teve. A gente teve aí o ciclo da cana, o ciclo do ouro, o ciclo do café. A gente tem a urbanização hoje em dia, a extração ilegal de madeira. Então, tudo isso proveniente do quê? Recurso da onde? Recurso da Mata Atlântica. Para produzir, a gente tem que desmatar. Para retirar madeira, a gente precisa desmatar. Para garimpar, a gente precisa desmatar. Então, por isso que sobrou muito pouco. E o pouco que sobrou, a gente luta para manter de pé. Né? Então, por isso que tem parques, né? O pessoal faz aí parques de proteção ambiental. Então, aqui a gente tem vários parques de proteção ambiental. Tem o PETAR, tem o Parque Estadual Carlos Botelho, o Parque Estadual de Sete Barras, eu acho que tem um parque chamado assim, o Parque Estadual de Jurupará. Então, são vários parques nessa região para tentar preservar, ok? E tudo isso, novamente, por quê, pessoal? Devido o nosso estilo de vida, o nosso estilo de sobrevivência, né? Muito consumo, muita extração da natureza, sem pensar nas consequências. Certo, pessoal? Então, essa foi a pincelada que eu queria dar para vocês do que a gente aprendeu aí durante o bimestre. Alguém tem alguma dúvida? Eu vou disponibilizar aqui para vocês o Jamboard, que é para vocês irem lá e colocarem para vocês se vocês gostaram, se vocês não gostaram, dar uma sugestão e mexer com essa ferramenta nova que é bem legal. É uma lousinha e vocês podem fazer o quê? Vocês podem escrever com a caneta ou vocês podem criar um adesivo igual eu criei aqui. Então, por exemplo,